E aí, galerinha do YouTube, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal LED Tech, um canal que vai falar sobre tecnologia, mais especificamente sobre hardware. Bom, eu criei esse canal porque na metade do ano passado eu comecei a assistir diversos vídeos sobre hardware. Eu não me interessava muito, até que eu vi um vídeo de um canal chamado SFDX Show. Ele vive na Espanha, se não me engano, mora lá, né? E ele fez um vídeo onde ele fez um PC, ele montou um PC dentro da carcaça de um PlayStation 2. E aí, tipo, ficou como se fosse um console muito bom. Bem melhor do que o próprio PlayStation 2, do que PlayStation 3 e até PlayStation 4. Por mais que pareça não ser grande coisa, ficou um projeto bem interessante. E foi quando ele fez esse projetinho no canal dele, foi quando eu fiquei interessado em hardware, né? Nessa parte de hardware. Eu já era interessado por informática na parte de programação, mas depois desse vídeo eu comecei a ficar, assim, apaixonado por hardware. E aí eu comecei a assistir mais e mais vídeos dele e de outros canais. Até que agora eu decidi criar aqui meu próprio canal de informática, onde eu vou passar o conhecimento que eu tenho, conhecimento que eu adquiri. Pode ser pouco, mas é um conhecimento que eu gostaria de passar à frente. E também gostaria de que vocês que estão assistindo esse vídeo e vão assistir os próximos, também nos comentários possam passar conhecimento, coisas que eu esqueci de falar em vídeos, agregar mais coisas. Isso é bem interessante, é bem legal ter o YouTube como uma plataforma para estar interagindo entre tanto o criador de conteúdo com os seus telespectadores, vamos chamar assim, do que também ao inverso, né? Bom, nesse primeiro vídeo eu vou fazer um pequeno tutorial. Vou fazer um tutorial de como montar um computador do zero. Vou fazer aqui a introdução das peças que eu escolhi para fazer essa montagem. A placa-mãe vai ser uma P5G41CM. Essa placa é do socket LGA775. É um socket já bem mais antigo. É uma placa-mãe muito boa, modelo da ASUS, tá? Ela tem características muito interessantes. Passando aí para o processador que eu escolhi aqui para fazer a montagem. Esse aqui é o Corda Squad Q9550 2.83 GHz. Então, esse é o processador que eu escolhi para montar esse PC. É um processador muito bom, da LGA775, 4 núcleos, 4 threads, 2.83 GHz. É um bom processador também para fazer overclock ou para fazer umas builds mais entusiastas. Mas hoje a gente vai usar ele em estoque, né, com os clocks básicos dele. E esse é o processador escolhido para montar esse PC hoje. As memórias são dois módulos de memória de 2 GB, totalizando 4 GB aí, DDR2. Essa plataforma aqui, ela tem compatibilidade tanto com memórias DDR3 quanto com memórias DDR2. Os slots pretos são para as memórias DDR3 e os azuis são para as memórias DDR2. Memória da Patriot são memórias, eu vou tentar virar aqui, são memórias aí de 800 MHz, ó, DDR2. Então temos aí 4 GB de memória DDR2 que eu vou usar para montar aqui, para compor esse kit que a gente vai montar. Essa placa-mãe tem saída de vídeo, como vocês podem ver, VGA e HDMI, mas eu não vou estar utilizando o gráfico integrado do processador. Eu vou estar utilizando uma placa de vídeo que eu tenho aqui. Essa aqui é a GT740 da Zotac Synergy Edition. A Zotac lançou muitas versões de placas assim de entrada, né? Placas que não são voltadas para jogos, são mais voltadas para você ter múltiplos monitores e tal. Então eu escolhi essa aqui, a GT740 da Zotac. Ela é uma placa de baixo perfil, então vamos estar utilizando essa placa aqui. Vai ser um PC assim para uso básico, né, para navegar na internet. Também a gente vai rodar alguns jogos, fazer um pouco de benchmark, que são testes que eu vou fazer. Vou usar diversos programas aí para poder fazer esses testes depois que a gente montar. Bom, de armazenamento eu tenho aqui um HDzinho de 160 GB da Seagate Barracuda de 7200 RPM. HDzinho bem básico, daria para usar um HD de 500, um HD de 1 TB, ou até mesmo um SSD, né, de 120, 240 GB. Mas eu vou estar utilizando aqui um HDzinho de 160 GB. Esse é um HD que eu tinha aqui, eu tenho diversos HDs aqui, mas eu vou utilizar esse para os testes, para acompanhar cabinho SATA, para a gente poder fazer essa build, coisa mais básica, né, de quando a gente vai montar o computador, cabo SATA. Essa placa-mãe, para vocês verem que ela já é, assim, bem mais antiguinha, ela tem aqui um conector IDE, né, que é para cabo flat. Esse cabinho aqui, ó, para quem não tá lembrado, é esse estilo de cabo aqui, ó, são
os cabos flat, usados aí por muitos e muitos anos, quando ainda tinha os HDs IDE, não era HD SATA, e também os drives de CD/DVD também eram IDE. Essa placa ela só tem um conector IDE aqui. Tem outras placas LGA 775 que tem um conector flop, que é para disquete, que é um cabo flat, só que ele é menorzinho, tá? Ele não é a mesma quantidade de pinos do cabo IDE normal. A gente vai estar utilizando o cabo IDE, por isso que eu deixei ele ali do lado. Eu vou estar utilizando o drive de CD/DVD na montagem sim, mas em gabinetes mais atuais já não tem mais baias para você fazer a instalação de drives óticos. Nesse caso, quem for montar um PC mais atual e comprar um gabinete mais atual, já não vai nem ter baia para CD/DVD, para disquete, esquece tudo isso aí. Só vai ter lugar para SSD e HD. Só. Bom, eu vou estar falando agora do CPU Cooler. Isso aqui é um Cooler Box Intel. Ele é um Cooler Box maior, né, do que aqueles achatadinhos, mas é a mesma coisa. A eficiência dele é a mesma. Ele tem uma base de alumínio, não é base de cobre, o que diminui ainda mais a eficiência dele. Por mais que o bloco de alumínio, né, esse bloco de alumínio aqui seja grande, esse carinha aqui ele é um tanto quanto quente. Então, sem fazer nada no desktop, na área de trabalho, com esse cooler aqui fica na casa dos 35 a 40 graus. Seria ideal se ele ficasse entre 30 e 35, mas não 35 e 40. Mas não é alarmante, tá? É só uma observação. Então eu vou estar utilizando esse cooler box para builds assim, para montagens mais um PC de escritório, um PC mais básico para casa, né? Não focado em jogos, o cooler box serve muito bem, principalmente esses aqui mais grandinhos. Mas seria ideal se você for montar um PC gamer da LG 775, se você for começar no mundo dos games com uma build LG 775, é melhor você utilizar um air cooler melhor, tá? Não um cooler box, porque até se você for querer fazer overclock, esse coolerzinho aqui não vai conseguir segurar as temperaturas baixas por muito tempo. Tanto que com esse cooler jogando com aquele processador, as temperaturas, jogos que forçam mais, jogos de mundo aberto principalmente, chega na casa dos 70, 75 graus, quase 80 graus em alguns casos. Então, mas eu vou usar esse carinha aqui, né? Eu não tenho nenhum outro air cooler melhor. Isso aqui é um cooler a ar, né? Agora vamos passar aí para a fonte de alimentação escolhida. Bom, eu vou utilizar essa fonte de alimentação aqui. Ela é uma fonte de alimentação da Wyze. Esse é o modelo que está aparecendo aqui. Existem fontes bem melhores do que essa. Essa aqui é uma fonte que eu uso para testes. Essa fonte aqui não seria recomendado eu estar utilizando, porque é uma fonte já bem antiga. Ela já tem 10 anos, já desde que ela foi fabricada, 10 anos de uso. Então, para você montar seu PC aí, compre uma fonte nova. Assim, algumas recomendações: compre fontes não genéricas, tá? Não compre fontes genéricas, compre fontes de marca confiável. Geralmente fontes aí de 400 watts, 500 watts, assim, de marcas boas e com certificação 80 Plus bronze ou 80 Plus normal, já tá na casa aí dos 170, 200, 250 reais. E que também já tem PFC ativo, né? Não tem essa chavezinha aqui para você mudar a voltagem dela de 115 para 220. Já são fontes bivolt. Essa aqui não é bivolt, tá? Você tem que mudar aqui atrás. Então, essa aqui fonte não é recomendada, mas eu vou utilizar ela porque não tem nenhum problema utilizar assim por curtos períodos de tempo, né? Eu vou só montar aqui e depois eu não vou utilizar ela, não vou ficar utilizando ela nessa montagem aqui. Ela só vai ser utilizada algumas vezes só. Mas para utilizar sempre assim, que é uma fonte que vai ficar por muito tempo no seu PC, recomendo uma fonte nova, não sendo genérica, com certificação. E fontes boas saem bem barato, tá? 200 reais por uma fonte de 500 watts da Corsair, da Kickass, que também é uma outra grande marca, já vale muito a pena do que você investir em fontes desse naipe, desse tipo aqui, e acabarem dando problemas aí no seu PC de instabilidade e outros problemas mais sérios, até queimar componentes, dependendo da qualidade da fonte. Bom, o último componente é o gabinete. A gente vai estar usando aqui um gabinetão mais antigo também. Esse aqui é um gabinete básico da Asus. Eu chamo ele de Totum, porque na frente dele tá escrito Totum, depois eu vou mostrar para vocês. Mas são esses os componentes que eu vou estar utilizando. Então é isso. Agora a gente vai para a parte de montagem.
Primeira dica que eu dou pra vocês. Se vocês estiverem comprando a placa-mãe nova, assim, que vem embalada, que vem direto na caixa original dela, ou mesmo se você estiver comprando uma placa-mãe usada, a melhor superfície para você montar os componentes nela antes de você colocar no gabinete é a própria caixa. Então, tira da caixa e coloca em cima dela mesmo, porque também ela precisa ficar isolada de energia estática, né? Então, também outra coisa, você descarregar sua energia estática tocando em alguma superfície metálica, como por exemplo o gabinete, uma superfície metálica, você vai estar descarregando a sua energia estática, né? E evitando de acabar danificando algum componente por ficar tocando ele. Então é sempre importante isso, você estar aterrado, é o termo. Então vamos lá, primeira parte, processador. O que nós temos que fazer aqui? Existem também algumas dicas, né, para você colocar o processador. Vocês devem ter visto aqui, vou tentar pegar de assim. Tem um triângulo dourado na ponta dele ali, ó. A câmera ficou bem. Esse triângulo dourado, ele tem o mesmo triângulo aqui na placa-mãe. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, ó. Aqui onde tá a trava do socket tem um triângulozinho também pequenininho. Então vocês vão estar alinhando esse triângulo dourado com o triângulo ali da placa-mãe. Outra coisa também, que se vocês quiserem se orientar por isso, vocês estão vendo que tem alguns encaixes aqui no processador, ó. Tem um encaixe aqui nessa parte de baixo e outro encaixe aqui em cima, tá? Então cada socket segue um padrão diferente desses encaixes, mas o triângulo dourado sempre vai estar presente tanto em processadores Intel quanto AMD, tá? Isso facilita bastante na hora de você instalar seu processador na placa-mãe. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é destravar o socket. Ele vem travado, isso aqui é uma travinha, então basta você pressionar ela para baixo e para o lado, tá? Aí você já puxa ela aqui, ó. Pronto, já destravamos o socket. Agora precisamos levantar essa tampa, essa é como se fosse uma tampa aqui. Ela faz a pressão em cima do processador depois que ele é encaixado, depois que a gente trava ele. Aqui do lado tem umas concavidades aqui, ó, que é até fácil você colocar o dedo para poder levantar. E pronto. O socket já está aberto, pronto para ser instalado o processador. Muito cuidado nessa hora, tá, pessoal? Porque como vocês podem perceber, em placas mãe de sockets da Intel, os pinos ficam na placa mãe. E na AMD, do lado vermelho da força, né, vamos chamar assim, os pinos ficam debaixo do processador. Nesse caso aqui, vocês precisam tomar cuidado na hora de fazer esse procedimento de abrir o socket, porque vai saber sem querer você colocou o dedo ali embaixo, que nem eu fiz, e aí você pode acabar danificando algum dos terminais aqui, que no caso seria entortar ou até quebrar um desses pinos. E aí a placa-mãe vai deixar de funcionar, porque todos esses terminais precisam estar em contato com o processador. No caso da AMD, se você derrubar o processador no chão, pode ser que quebre ou entorte um pino, né? Daí na placa-mãe AMD ela tem os buracos para você encaixar os terminais. Então eu vou fazer a instalação do processador no off, porque é melhor fazer com duas mãos do que com uma, mas basta você pegar o processador, você vai alinhar ele de acordo com o que está na placa-mãe, o triângulo dourado com o triângulo da placa-mãe, e os chanfros também, né, que são esses encaixes com os encaixes da placa. Você vai chegar aqui em cima aí, bem próximo aqui, e vai soltar o processador, não de uma distância assim, você vai aproximar bem, encaixar e soltar, que daí ele já vai encaixar certinho. Já vou estar mostrando aqui no próximo passo. Bom, com o processador já encaixado, como vocês podem ver, eu recomendo que depois que vocês encaixarem o processador, vocês venham aqui nessas bordas dele e dão uma chacoalhadinha bem leve, só pra vocês vão ver que ele tá encaixadinho, tá vendo? E só tem uma posição para encaixar, tá? Então se vocês tentarem encaixar na posição errada, tentar forçar, vai entortar os terminais embaixo e aí vai acabar com a placa-mãe. Então cuidado. Montando um computador, você não deve forçar nada. Algumas coisas vai demandar um pouco mais de força, mas nada que tenha que, assim, ser muita força bruta, que às vezes pode acabar danificando algum componente. Para fechar, basta a gente fechar essa tampinha. Agora vai precisar de um pouco mais de força, porque como o processador tá ali, não tá vazio mais o socket, a tampinha ela vai ficar um pouquinho levantada, essa tampa aqui, então a gente vai precisar fazer um pouco mais de força. Fez força, foi, encaixou ali embaixo, pronto, o processador está encaixado. Agora vamos para as memórias. Como eu tinha dito, essa placa-mãe tem suporte a DDR3 e DDR2. Vou estar utilizando DDR2 porque eu não tenho memórias DDR3 disponíveis para fazer essa montagem. Sempre entrem no site da fabricante da placa-mãe, ou se você tiver comprado a placa-mãe nova, sempre leia o manual para saber a maneira de instalar aqui as memórias, porque se fosse uma placa-mãe, imagina que essa placa-mãe que sejam 4 canais de memória DDR3, não tiver
tivesse DDR3 e DDR2, se fosse só DDR3. Para você encaixar a memória da maneira correta, seria no primeiro slot e no terceiro slot. Você pularia esse e encaixaria nesses dois. Ela ficaria no primeiro e no terceiro. Ah, por que não posso encaixar no primeiro e no segundo? Porque daí você perderia o dual channel. Sempre assim, as memórias sempre vão ter que ficar separadas e não juntas, porque senão você vai perder o dual channel e vai virar só single channel. Ele não vai reconhecer a memória instalada aqui, por exemplo. Ele só vai reconhecer a memória instalada no primeiro slot. Nesse caso é diferente. Eu consultei o site da fabricante. Para instalar as memórias DDR3 vão nos slots pretos e as DDR2 nos slots azuis. Então a gente vai só destravar aqui, ó. Você puxa para baixo, tá? Mesma coisa com os outros aqui de cima. Você puxa eles para baixo. Pronto. Já estão destravados. Vocês podem observar que aqui, ali no meio, ó, tem os encaixes também, assim como o processador também tem encaixes. Vocês estão vendo que o DDR3, os encaixes são mais embaixo, e o DDR2, os encaixes são mais em cima. Então não daria para instalar uma DDR2 nos slots pretos, porque não ia bater. Se eu forçasse, eu poderia danificar a memória RAM. Então você vai pegar o pente de memória RAM. Nesse caso eu não posso encaixar desse jeito com o logo da Patriot virado para cá. Eu vou ter que virar aqui, instalar ele assim, porque vocês já viram que o encaixe dele já ficou mais para cima. Se eu encaixasse assim, ele ia ficar mais pro meio, tá vendo? Ó? E assim muda, tá vendo? E aí basta você vir aqui, deixa eu alinhar aqui a posição, você vem aqui, você vai encaixar a memória, ó, tá vendo, ó? Tá vendo aqui, ó, encaixei, ela já tá encaixada, tá meio escuro, mas ela já tá encaixada aqui, de acordo com aquilo que eu falei. Verifiquem os encaixes e encaixe da maneira correta. Aqui no caso é só vocês fazerem pressão, depois de já colocado no slot, fazer pressão aqui nessas duas pontas. Procure encaixar a memória reto assim, nem de assim, nem de assim. Dá pra vocês encaixarem de assim também, ó. Você encaixa aqui e desce a outra ponta, e aí desce reto. Não desce entortando pro lado esquerdo nem pro lado direito, sempre reto, para evitar uma instalação incorreta e até danificar a memória. Eu vou instalar as memórias aqui também off, porque é bom fazer com as duas mãos. Vocês vão pressionar elas sem muita força, vocês vão pressionar até escutarem os cliques. Eles vão estar assim, né? O pino vai estar assim. Quando vocês abaixarem a memória, eles vão fazer assim, ó, encaixar. Então já vou instalar a memória, eu já volto. Bom, depois de ter instalado aqui o processador e as memórias, ó, elas já estão instaladas da maneira correta. Então, o próximo passo agora é o CPU Cooler. Então, tem umas dicas importantes desse tipo de CPU Cooler que eu vou mostrar para vocês logo aí na sequência, tá bom? Principalmente esse CPU Cooler, esse CPU Cooler que tem essas travas. Geralmente a Intel utiliza muito esse tipo, mas também tem algumas marcas que fazem CPU Coolers desse jeito aqui, com travas também. Então eu vou estar mostrando aí como instalar da maneira correta sem quebrar essas travinhas. Tem certos macetinhos aí para não quebrar elas. Então bora lá. Bom galera, outra coisa super importante agora que a gente vai fazer a instalação do CPU Cooler, tá? É pasta térmica. Se vocês comprarem um processador novo que já vem na caixa, lacradinho e tal, geralmente o cooler box, tá, que vier junto, se vier um cooler box junto com o processador, já vai vir, alguns já vem com pasta térmica embaixo, tá, alguns, nem todos, mas geralmente quando você compra um processador novo e ele vem com cooler box, ele já vem com pasta térmica embaixo, mas não é o caso aqui. Então vai ser necessário fazer a aplicação da pasta térmica. Eu vou estar usando essa aqui, uma GD900. Eu já usei uma da Deepcool, mas ela acabou. Ótima, excelente pasta térmica da Deepcool, só que é só 3 gramas, tá, essa aqui é 30 gramas, eu comprei por R$50, então compensa bastante também. É uma boa pasta térmica e vai durar bem mais. Uma dica importante também, ó, vocês estão vendo a cor dessa pasta térmica prata. Sempre comprem pasta térmica prata. Não utilizem pasta térmica branca. A pasta térmica branca ela não tem uma boa condutividade. A ideia da pasta térmica é maximizar o contato entre processador e o CPU Cooler, tá? A base do CPU Cooler. Então, a pasta térmica branca ela não é boa para fazer conduzir aí para fazer essa dissipação de calor. Ela é uma pasta térmica bem mais barata, eu sei. Você consegue achar até potinho de 100 gramas por R$15, mas não vale a pena. Sempre pasta térmica prata e de qualidade boa. Essa GD900 é mais barata, tá? Ela é R$50, 30 gramas, mas também é boa. É uma pasta térmica com boas avaliações na internet. Ela permite uma boa dissipação de calor, mas sempre pasta térmica prata, sempre. Eu já tirei aqui a tampinha da pasta térmica, eu vou mostrar para vocês.
vocês como fazer aqui a aplicação da pasta térmica. Então, vocês vão pegar, vocês vão alinhar aqui no processador, vocês vão pegar aqui a pasta térmica. Então basta vocês irem no centro do processador, eu tô aqui no centro dele, e fazer uma aplicação em pequena quantidade. Pronto. Aqui já foi um pouquinho demais, não precisava de tudo isso de pasta térmica, porque um ponto é mais do que suficiente, um ponto no centro do processador. Porque daí a hora que a gente instalar o CPU Cooler, a base dele, a hora que a gente travar os pinos ou parafusar, seja lá a maneira que for aí o CPU Cooler de vocês, ele já vai fazer a pressão necessária para espalhar a pasta térmica em cima do processador. Bom, galera, voltando aqui, eu vou agora mostrar para vocês alguns macetes aqui quanto aos cooler box da Intel. Vocês estão vendo aqui que as travas, elas têm essas setinhas. Essas setinhas, elas devem estar assim, ó. Elas têm que estar nessa posição aqui, ó. Como as setinhas indicando pra gente virar, e não elas já viradas. Aqui é a posição para vocês travarem. Aqui é a posição de vocês destravarem e tirarem o cooler da placa-mãe. Então o cooler tem que estar assim, ó. Pra cá, vocês podem dar uma puxadinha pra cima, uma leve puxadinha pra garantir, porque os pinos, se vocês forem ver aqui, eles têm que, esses pinos pretos aqui do meio, ó, tem um aqui que tá quebrado, esse aqui quebrou. Não fui eu que quebrei, eu já peguei quebrado, ó. Esses pinos pretos, vocês estão vendo que esse aqui já tá meio encaixado. Esses pinos pretos, eles não podem estar encaixados nesses encaixes brancos. Eles têm que estar desencaixados para a gente poder encaixar na placa-mãe e travar. Então, vocês têm que destravar todos esses 4 aqui. Eles têm que ficar, deixa eu colocar aqui, eles têm que ficar nessa posição aqui, ó. A setinha voltada para você fazer a posição de girar, que nem eu mostrei. Então vamos desfazer esse aqui também, dá uma puxadinha para cima para fazer com que o pino saia. Vamos fazer aqui no próximo, já vamos puxar ele, vamos puxar e vamos já dar aquela puxadinha para cima com o dedo, já é mais do que o suficiente. Vamos fazer nesse último aqui, ó, também tá com a setinha virada para lá, vamos virar para cá. Agora vocês vão poder observar que todos estão com as travinhas para baixo, travinha para baixo, travinha para baixo, e até esse aqui quebrou, a travinha já está para baixo, ela já não está mais tão para cima que nem aquela hora que eu mostrei, ó, ela já está pronta para ser travada na placa-mãe. Então sempre procurem instalar o CPU Cooler, vocês utilizem o cabo de orientação. Se esse cabinho não chegar no conector da placa-mãe, CPU fan, tá vendo? Então esse aqui é o slotzinho onde você vai espetar aí o fio que vai ligar aí o CPU Cooler. Então se esse fio for mais curto, procurem instalar o cooler da maneira que esse fio fique de fácil encaixe ali, que às vezes pode ser que esse fio seja curto demais. Procurem instalar o cooler de maneira que esse fio sobre para vocês conseguirem encaixar ali. E identifiquem também por CPU fan. Tem outros conectores, como por exemplo esse aqui embaixo, ó, que ele não é CPU fan, ele é chá fan, que seria de chassis, né? Que seria fãs adicionais, ventoinhas adicionais para a placa. Se for instalar uma fan a mais no seu computador, sempre no chassis fan, tá? Que vai estar escrito ali. Então eu vou fazer a instalação do CPU Cooler e eu já volto, beleza? Bom, galera, já fiz a instalação do CPU Cooler aqui, ó, como vocês podem perceber. E agora eu vou dar umas dicas muito interessantes aí para a instalação do CPU Cooler. Depois de posicionado, vocês vão fazer uma certa força para pressionar o pino para baixo. Então daí quando vocês fizerem isso, essa pressão para baixo, vocês vão ouvir um clique. Quando vocês ouvirem esse clique é porque ele já travou, essa travinha preta ela já entrou dentro daquela branca embaixo. E outra, sem muita força, tá? Não precisa aplicar muita força. Como eu falei, algumas coisas precisam um pouco mais de força, mas não é muita. Se fizer muita força para fazer com que ele encaixe, pode ser que quebre a ponta branca lá embaixo, né? Ou quebre o próprio pino preto aqui, mas é comum quebrar aquela pontinha branca lá embaixo. Então, você pressiona, escutou o clique, pronto. E uma outra dica para instalação. Você pode ir pressionando um por um. Então, primeiro esse, depois esse, aí depois esse aqui do canto, depois o último. Mas eu prefiro o método em X. Então primeiro eu pressionei esse, depois esse aqui do canto, depois esse e esse. Vai aplicando a pressão igual
dos lados, tá? Então aplica primeiro desse lado e depois do outro e espalha melhor. Mas aí nesse caso vocês podem fazer o que vocês preferirem, ou fazer pressão em cada pino, mas eu acho mais adequado fazer a aplicação, né, a instalação aqui do CPU Cooler em X. E claro, né, olhar sempre qual lado que vai sobrar o fio melhor para você poder fazer aqui, para você conectar, ficar mais fácil de você conectar o fio. Então já temos aí processador instalado com a pasta térmica que eu mostrei, instalação do CPU Cooler e das memórias da maneira correta. Agora, já que temos tudo pronto aqui na parte de fora, vamos começar agora a instalação dentro do gabinete. Já volto. Bom, já estamos aqui com o gabinete que a gente vai utilizar. Esse gabinete aqui é um gabinete da ASUS, que nem eu falei para vocês, eu chamo ele de Totum, porque se vocês vierem aqui na parte da frente, ó, lá é o que está escrito, então eu chamo de Totum. Mas a gente vai instalar um drive de CD/DVD e aqui a gente vai instalar um leitor de cartão SD, cartão de câmera, essas coisas que eu tenho aqui que veio com esse gabinete. Então a gente vai fazer toda essa parte dessa instalação desses, vamos chamar de periféricos. Então um drive óptico e um drive de leitor de cartão, cartão SD, cartão de câmera. Esse vai ser o gabinete utilizado. Então eu vou abrir aqui essa tampa, vou desparafusar. Você precisa de uma chave Phillips ou estrela para poder desparafusar os parafusos que compõem aí a parte do gabinete. Então eu vou abrir aqui essa tampa do gabinete, eu já volto. Bom, com o gabinete aberto eu já fiz a remoção da tampa aqui do painel lateral. É muito importante vocês se atentarem ao tamanho, né, da placa-mãe de vocês. Vocês estão vendo aqui que tem alguns lugarzinhos aqui, ó, esses buracos que vão aonde vai ser parafusada a placa-mãe. Então, esse gabinete ele suporta ATX, micro ATX e até suportaria também mini TX, que seriam aquelas plaquinhas menores. A formato ATX são 9 parafusos aqui, os 3, olha lá, 1, 2, 3 na parte de cima, 1, 2, 3 no meio e 1, 2, 3 na parte de baixo. Então essa seria um formato ATX, que aquelas são as placas mães grandes que iam pegar essa parte inteira aqui dessa chapa de alumínio. Micro ATX são 6 parafusos, esses dois da parte de cima, esses dois do meio e aí aqui um mais para baixo desse aqui e outro aqui, onde já está colocado essa bloquinha aqui. Então esse é o formato Micro TX. Mini TX, que é a menor placa-mãe, né? A placa-mãe mais pequenininha, são 2 em cima e 2 embaixo. No nosso caso, vai ser uma placa-mãe Micro TX. Então a gente vai usar esses dois de cima, os dois do meio, esse aqui, que eu já coloquei, e esse outro. Se vocês tiverem comprado um gabinete novo, vocês vão precisar colocar essas pecinhas aqui na onde vocês forem parafusar, porque nem todo gabinete tem esses suportezinhos aqui. Então, vocês vão colocar essas pecinhas aqui, parafusar elas nessa chapa de alumínio de acordo com a furação na sua placa-mãe. Então, bora aí para a instalação da placa-mãe. Primeira coisa, vocês vão precisar do espelho. Essa peça vai na parte traseira da placa-mãe. Vocês vão encaixar ela aqui nesse compartimento aqui. Esse espelho não é daquela placa-mãe que eu mostrei para vocês, não pertence à placa-mãe que a gente vai estar instalando. Eu não tenho o espelho daquela placa-mãe, mas quando vocês compram uma placa-mãe, isso aqui já vem incluso. Aquela placa-mãe eu comprei, mas o vendedor não tinha espelho, então eu não vou usar esse, porque eu também não recomendo você utilizar espelhos de outras placas mães na placa mãe que você for usar. Eu vou encaixar ali, mas é só para mostrar como que deve ser encaixado. Vocês podem se orientar, a entrada PS2 é sempre para cima, sempre nessa parte aqui, e os jacks de áudio, o áudio integrado da placa mãe é sempre para baixo, então vai vir aqui. Mas se sua placa mãe for mais moderna e não tiver essas furações que são para mouse e teclado PS2, você pode se orientar pelos jacks de áudio que já vem integrado na placa-mãe, que é o áudio integrado, que sempre vão ficar para baixo. Então eu vou fazer a instalação aqui, basta você vai encaixar aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer com uma mão para mostrar para vocês. Pode ser que eu não consiga fazer, ó. Ele encaixa perfeitamente, só que vocês vão precisar fazer um pouco de força para poder encaixar, mas nada que vá quebrar ou coisa do tipo. Vocês só precisam fazer um pouco mais de força para encaixar. Eu vou ver se eu consigo encaixar aqui, para mostrar aqui a parte de trás para vocês. Ó. Então, ele também vai fazer um certo tipo de barulhinho a hora que já tiver instalado, né? Então, ó. Pronto, ó. Então agora com esse barulho que fez, ó, você pode até dar uns tapinhas aqui, ó, já tá instalado, ó.
ele já tá fixo no lugar, já tá instalado corretamente, então você já pode colocar a sua placa-mãe. Mas eu, no meu caso, só instalei para dar o exemplo. Cuidado para não se cortar nessas arestas aqui dele, é bem afiado, então você pode se cortar, então muito cuidado. Bora continuar, eu já vou mostrar a placa-mãe aqui já parafusada, para facilitar ainda mais o nosso tutorial. Bom, galera, já fiz a instalação aqui da placa-mãe no gabinete. Próximo passo é a fonte, que vai ficar ali em cima, ó. Gabinetes mais modernos, a fonte fica na parte de baixo, ela ficaria nessa parte aqui. Mas esse aqui é um gabinete mais antigo, então a fonte é lá em cima. Eu vou instalar a fonte, são 4 parafusos aqui na parte traseira, ó. Um aqui, outro aqui na parte de cima e outro aqui nesse buraco aqui. Então eu vou fazer a instalação da fonte e eu já volto. Bom, agora que a gente já colou, eu já parafusei aqui a fonte aqui em cima, agora é hora da gente fazer aí conectar os cabos da maneira correta. Então, o primeiro cabo que a gente vai conectar aqui é o cabo de 24 pinos. Tá maravilhoso, é esse cabo maior aqui, ó. Esse é o cabo de 20 mais 4 pinos. Então vamos fazer a conexão. O conector 24 pinos, assim como todos os outros conectores, ele tem uma pecinha, ó, tá vendo ali no canto, onde você vai encaixar essa outra aqui, ó, essa parte aqui. Ele também vai fazer um clique, lá. Ele vai encaixar com aquela pecinha azul. Você encaixa aqui, faz uma pressão aqui para baixo, tá? E aí o conector já vai estar instalado. Agora a gente precisa do cabo de 4 pinos. Esse carinha aqui, ó, ele tem 4 pinos, é a alimentação do processador. Esse cabo de 24 pinos é a alimentação para a placa-mãe. Bom, esse cabo aqui de 4 pinos vai vir aqui na parte de cima, ó, naquele conector de 4 pinos. Também o encaixe dele, no caso, é para cima, lá. O encaixezinho dele é para cima. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, ó. Olha lá, o encaixe dele é para cima. Então você precisa combinar aí os encaixes para que encaixe da maneira correta. Depois eu vou tentar fazer o melhor cable management, né, que é o gerenciamento dos cabos aqui. É sempre bom você, depois que pluga todos os cabos na placa-mãe, ordenar eles da melhor maneira, porque senão vai ficar tudo bagunçado e aí prejudica a ventilação do ar dentro do gabinete. Então, conectados esses dois cabos, essa fonte possui conexão adicional para a placa de vídeo aqui de 6 mais 2 pinos, mas esse cabo a gente não vai utilizar porque a nossa placa de vídeo não necessita dele. Então agora a gente pode colocar tanto os HDs, tá, nessas bases de baixo, quanto os drives óticos. Eu vou utilizar um drive de CD-DVD IDE. Eu não tenho drive de CD-DVD SATA, eu vou utilizar um IDE. Agora eu vou fazer a instalação da placa de vídeo, que ela é bem facinho nessa configuração aqui, ela é bem pequenininha, ela tá ali já posicionada. Eu vou mostrar para vocês como instalar a placa de vídeo. Para você começar a instalação da placa de vídeo, vocês estão vendo que se eu encaixar qualquer plaquinha aqui nesses slots, eu não vou conseguir parafusar, porque ela vai ficar batendo nessa chapa aqui, que é parafusada por segurada por 2 parafusos. Então você tem que primeiro tirar essa chapa. A maior parte dos gabinetes tem. Alguns gabinetes é mais fácil de retirar, você não precisa nem desparafusar. Tem uns que é na parte de dentro que vem, então depende do modelo. Mas você precisa remover primeiro essa chapinha para poder encaixar a placa aqui no slot PCI Express, para daí conseguir parafusar ela aqui. A gente vai parafusar nesse segundo aqui, ó. Então eu vou tirar essa chapinha, instalar a placa de vídeo e eu já volto. Depois de instalado aqui a placa de vídeo, ó, ela já tá aí no slot PCI Express, olha ali, aqui uma visão da parte de trás. Vai um parafuso em cima dela aqui para poder segurar ela no lugarzinho certinho, alinhada aí com o PCI Express. Vocês veem que ela tá bem alinhadinha aí para segurar ela no lugar, tá? Para ela não ficar balançando, vibrando a hora que o cooler dela estiver girando. E já coloquei aqui a chapa traseira de novo. Com a placa de vídeo já instalada aqui na placa-mãe, agora vai vir o HD, que eu vou instalar, HD de 160 GB aqui, e o drive de CD-DVD e o leitor de cartão SD que vai vir aqui nessa baia aqui. Eu já vou instalar os 3. É procedimento básico, basta você escolher uma das baias que você achar melhor. Eu vou instalar aqui na de cima, aí eu vou instalar o leitor de cartão SD que vai vir aqui nessa primeira baia aqui, ó. E aí provavelmente nessa terceira baia eu vou instalar o HD para ele já conectar ele numa das portas SATA aqui. De preferência, vocês precisam sempre fazer aí a ligação na SATA 1. Seguir as orientações que estão na placa-mãe, ó. SATA 1 para cá, o SATA 2 ali, o SATA 3 é esse aqui, o SATA 4 é o último. Sempre vai ligando de acordo com a numeração 1, 2, 3 e 4. Pode não ser na ordem, mas é sempre legal vocês manterem uma certa ordem na hora de ligar. E por último, depois eu vou mostrar aqui todos esses cabos que são do áudio da frente, microfone, headset, fone de ouvido, e os 2 USBs que ficam na parte da frente do HD, do gabinete, que nesse caso ficam aqui, ó, USB e um áudio frontal aí do gabinete. Então eu já volto com todos esses itens aí já colocados no gabinete aí, sem muito mistério. Já volto. Bom, galera, já fiz aqui a instalação do
drive de CD DVD. Vocês estão vendo aqui, ó, ele é IDE, não é SATA. E também do leitor de cartão SD, ó, que ele na parte da frente, ó, ele é leitor de cartão SD, leitor de cartão de câmera, diversos tipos de leitores diferentes, tá vendo? Tem uns até que tem até USB na frente. Eu tô colocando ele aqui porque simulando, colocando um drive ótico e outros periféricos aí pra gente poder instalar, né? Para ter mais conteúdo também na nossa instalação. Agora, vamos começar aqui a instalação desses cabinhos que é pra mim, na minha opinião, a parte mais chata. Então, ali na ponta nós temos onde tá escrito esse AAFP. É onde vai o conector de áudio, microfone e áudio frontal. Eu vou mostrar os que a gente vai usar. Esses dois azuis são USB, então todo dispositivo que precisar desses conectores, desse tipo de alimentação, vão aqui. Então os dois USBs frontais e mais o dispositivo de cartão SD que eu instalei vão utilizar essas entradas. E essa entrada é do lado branca. Essa entrada branca aqui vai ser o painel frontal, é onde vem o HDD LED, o Power LED, o botão, né, o caso Reset, SW, eu não lembro direito, e o Power SW. Então eles vêm nesse conectorzinho branco. Eu vou ampliar aqui para vocês verem. Na placa-mãe já vem as inscrições, tá lá. Power SW, Reset, Power LED e DE LED, tá vendo? Já tem as inscrições na placa-mãe. Aqui você não vai precisar olhar no manual, no site da fabricante. Já o conectorzinho de áudio você vai precisar olhar, porque o desse gabinete não é um conector de áudio tão fácil, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele não é um bloquinho só escrito HD Audio ou AC97. Ele vem com todos esses cabinhos, ó. Line Out, Mic Power, aí tem aqui, ó, Mic In e o Line Out. Então esses aqui eu vou olhar no manual dessa placa-mãe aqui, para mim poder fazer a instalação. Então eu vou fazer todas as conexões. Eu não vou conseguir mostrar isso em vídeo, mas se vocês tiverem dúvida, pesquisem no próprio manual da placa-mãe ou até na internet. Mas o manual da placa-mãe tem. Já vou voltar com todas essas conexões feitas aqui, que é um processo bem chato e demorado. Então bora lá. E aí galera, terminado aqui a montagem, eu já conectei aqui todos os cabos do painel frontal, cabo de áudio, os USBs. Ficou desse jeito a questão do gerenciamento de cabos. Ainda mais que eu meti um cabo IDE aí, ó. Fazer cable management com cabo IDE não é nada fácil. Ele ocupa muito espaço dentre os outros cabos. Coloquei alguns enforca-gato aqui, ó. Tem 3 no total. Mas é um gabinete que vai ficar fechado. Não tem nenhum tipo de acrílico nem nada. Então não dá pra ver o interior do gabinete. Mas se desse pra ver não tava tão ruim. Mas poderia melhorar aí o cable management. Então ficou assim o gabinete montado. Agora a gente vai ligar ele, fazer todas as conexões traseiras ali dele, ligar e ver se deu tudo certo. E aí depois a gente já pode finalizar e partir para as outras partes aí desse tutorial.